Aula 13 do curso React Essencial e Acelerado, título Props, passagem de funções. Então, a aula 13 é a continuação da aula 12, nós queremos exatamente olhar código daquele exemplo que foi proposto lá. Então, lembrando, aquele exemplo que foi proposto é a ideia de uma aplicação para controle de usuário, tem esses dois usuários aí colocados, lá no topo mostra qual é o usuário ativo, nesse momento nenhum, então a ideia é que quando eu clicar num botão, aquele usuário aparecerá como usuário ativo. E nós também tratamos no vídeo anterior em que esse exemplo seria estruturado desta maneira. Então, quatro componentes. O componente app, que engloba os demais, o componente app agregando dois componentes, o componente display, com aquela mensagem de cima, e o componente team, que por sua vez agrega dois componentes user. Tá, vamos olhar isso então no código já direto no VS Code. Muito bem, aqui está o VS Code. Eu não quero entrar no código agora, primeiro vamos botar a aplicação para rodar. Então eu estou com um terminal aqui embaixo, está aqui perto do meu ombro, tem ali o comando npm run dev. Vamos clicar isso. Ok, deve estar aparecendo lá. Vamos ver o nosso browser. Recarregar. Ok, aí está a aplicação. Então, ela está do jeito que aparecia antes. Então, vejam, aqui em cima, então essa área de cima, usuário ativo no user, isso é o conteúdo do componente display, a renderização do conteúdo do componente display. O componente team é essa estrutura aqui embaixo, que agrega aqui um componente user e um outro componente user. Então, se eu clicar aqui no botão do componente Alice, está vendo meu mouse passeando aqui? Se eu clicar no botão do componente Alice, observem que lá em cima, o usuário ativo agora é Alice. E se eu clicar aqui no botão do Manuel, o usuário ativo agora é o Manuel. Ou, de novo, Alice, e por aí vai. Então, esse é o comportamento do programa. Vamos olhar agora esse código. Então, quatro componentes. Os quatro componentes estão aqui em cima. app.jsx, o display, team e user, os nossos quatro componentes. Vamos começar pelo componente app. Então, vejam aqui em cima, olhando esse código aqui destacado, nós temos o quê? A seção de importação. Nós temos aqui a importação de React. Temos aqui uma coisa um pouquinho diferente, que é esse use state. Na verdade, isso aqui é um hook que nós vamos tratar na próxima aula, mas nós precisamos dele agora. Então, esse use state a gente vai olhar muito rapidamente, nós não queremos entendê-lo agora. Nós vamos entendê-lo na próxima aula. Ok? Mas a seção de importação, notem, aqui eu optei, como eu comentei em vídeo anterior, por colocar o arquivo CSS não no arquivo main, mas no arquivo app. Então está aqui, import app.css. Então eu optei também por chamá-lo não de index.css, mas de app.css. E aqui na sequência, a importação dos dois componentes que o componente app agrega. Os dois na pasta components, como está ele colocado. Ok? Muito bem. Então vamos rolar isso aqui. Aqui a função app. Tá, a nossa função app. Com o return aqui embaixo. A cláusula return aqui embaixo. Mas observem que aqui a gente vai ter algumas coisas novas. Então, primeiro, esta declaração aqui, ela está associada ao use state, ao hook que eu falei. Isso é assunto da próxima aula, não agora. Então, aqui eu só quero que esteja claro o seguinte. Nós temos uma variável de estado nesse componente, chamada username. Então, o que acontece? O componente app, ele tem uma variável chamada username, para quê? Para ele saber o nome do usuário ativo que ele tem que botar lá no display. Ok? E existe uma função chamada setUsername, que quando eu invocar, eu vou dizendo, olha, o username passa a ser este valor aqui. Muito bem. Mas, repito, dessa linha de cima aqui, é só o que nós precisamos saber agora. Nós vamos entendê-la melhor
na próxima aula. Aqui nós precisamos saber apenas que existe uma variável chamada username, para ter aquele nome do usuário ativo, e existe uma função chamada setUsername, para eu dizer qual é o nome, definir o valor dessa variável username. Muito bem, e nós temos, observem, é a primeira vez que num exemplo aparece isso, dentro da função principal, function app, nós temos uma função auxiliar. E o que faz essa função auxiliar? Vejam, é uma função chamada enable user, então habilitar o usuário, e tem um padrão unusername, e no corpo dessa função ela faz o quê? Ela invoca aquela função setUsername definida aqui em cima, passando o valor do username. Então, ok. Por hora é isso. Observem, o componente app ele tem uma função para definir o nome do usuário ativo. Esta função enable user está aí, uma função para definir o nome do usuário ativo. Onde ela vai ser usada? Beleza, vamos descer aqui o código. Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Vamos descer aqui o código. Vamos olhar aqui a nossa cláusula return. Então, a nossa cláusula return tem a div de sempre, e dentro da div, observem, nós temos dois componentes instanciados. E já usando props, como a gente viu nos vídeos anteriores. Então, nós temos aqui o componente display, e nós passamos para ele uma informação, por meio de props, que é message. Chamamos essa informação de message. E o que é essa informação de message? Vejam. É um string. É um string, na verdade, é o resultado de uma concatenação de strings. O string usuário ativo e mais username, a variável username. Então, eles olha, usuário ativo, 2 pontos, e me diz o nome desse usuário ativo. Então, o que acontece? Quando o app renderizar o display, ele vai passar essa informação, e o display, o componente display, vai mostrar aquela informação que nós vimos lá no topo da aplicação quando em execução. Muito bem. E o segundo componente, aqui está embaixo, o componente team. Então, o app vai instanciar o componente team e vai passar para ele a informação users. O que é isso? Props, como a gente já viu antes. Então, ele está passando esse props, o que? Um array com 2 strings, o string Alice e o string Manuel, que nós já sabemos que são os nomes dos usuários, porque a gente já viu a aplicação em execução. E agora, sim, vem a novidade. Quer dizer, nada disso aqui é novo, tudo isso a gente já viu nos 2 vídeos anteriores, mas agora, observem que por meio de props, a segunda informação passada por meio de props, sendFunction igual a enableUser. O que é sendFunction? SendFunction é o nome que eu estou dando para a propriedade que eu estou passando. Mas qual é o valor que eu estou colocando? O valor é enableUser. E enableUser é o quê? É uma função. Opa, vamos lembrar. É esta função que está definida aqui em cima, vejam. Então, por props, eu estou passando para o componente team um dado, que é um array com 2 strings, e uma função, que é esta função enableUser. Ok? Então vejam, por props eu posso passar dados, por props eu posso passar funções. Então, para o componente team eu estou passando dados e eu estou passando uma função. Muito bem. Bom, e é isso o componente app. Muito bem, o componente display. O componente display é muito simples, muito parecido com outros componentes que nós vimos. Basicamente, o retorno dele é o quê? Props.message. Ele simplesmente, aquilo que vem para ele como props aqui no argumento, ele vai renderizar isso. Então, a mensagem que o app passar para ele, ele vai dizer usuário ativo, nome do usuário, é isso que ele vai mostrar. Ok. Bom, o componente team. Vamos olhar o componente team. O componente team, ele faz o quê? Observem, lá em cima, na seção de importação, ele importa React,
ele importa o componente user que ele agrega, naturalmente. Então, ele recebe props aqui no argumento da função principal dele. E, basicamente, o que ele faz aqui dentro da div do retorno? Essencialmente, ele instancia dois componentes user e passa informações para esses dois componentes user. Observem, a primeira informação é o nome do usuário, name. Então, para o primeiro, props.user posição 0, para o segundo, props.user posição 1. E ele passa para ambos a função que ele recebeu. Então vejam aqui, sendFunction igual a props sendFunction. Então observa o seguinte, ele está repassando uma propriedade com o mesmo nome que ele recebeu. Então quando nós temos aqui essa parte destacada, props.sendFunction, isso quer dizer o quê? Olha, eu estou repassando o sendFunction que eu recebi por meio de props. E eu estou passando ele sem trocar o nome, com o mesmo nome, sendFunction. Então, nota, basicamente, o que o time faz? Ele é um intermediário. Ele recebeu dois nomes de usuário, passa um nome para cada um dos usuários, componente user, e passa para ambos a mesma função que ele recebeu. Simplesmente repassa a função. Muito bem, finalmente nós chegamos aqui no componente user. Componente user importa apenas a biblioteca React, e aqui no corpo da função principal, vejam, aqui está a função principal, e nós temos aqui também uma função auxiliar. Então, no corpo da função principal, nós temos uma função auxiliar, a função handleClick. E o que a função handleClick faz? Ela invoca a função recebida, sendFunction, passando como parâmetro, vejam, saco, essa coisa aparecendo em cima, props.name. O que é props.name? É o nome do usuário que ele recebeu lá na instanciação. Então, observe, isso aqui é um componente user, representa um usuário. Quando ele é instanciado, ele recebe o nome do usuário como name, props.name. E ele usa isso. Então, basicamente, a função handleClick significa o seguinte, olha, vou invocar aquela função que eu recebi, recebi de team, mas ela foi originada lá no app, no componente app, o componente py, vou invocar aquela função que eu recebi e vou passar como parâmetro o meu nome, props.name, o nome do usuário que eu tenho. Muito bem, vamos olhar a seção return. O que nós temos no componente user dentro da div retornada? Antes de olhar o conteúdo, deixa eu chamar a atenção para uma informação que já apareceu nos componentes anteriores, mas eu não chamei a atenção. Dá uma olhada aqui, que eu coloquei aqui na div, na tag da div, class name igual a user. Isso aqui é CSS. Deixa eu até abrir aqui o arquivo app.css. Então, vejam, eu tenho aqui algumas classes definidas. Eu tenho aqui a classe display, características que eu quero aplicar lá no componente display, team, aqui, uma classe user, com características visuais que eu quero aplicar lá no componente user. Muito bem. Então, aqui está. Aquela classe que eu defini, classe user, ela está referenciada aqui. Mas observem que, se a gente conhece um pouquinho de CSS, em CSS a gente colocaria aqui class igual a user. Mas isso aqui não é HTML, isso aqui é JSX. Então, ao invés de class, nós precisamos usar a expressão className. Então, olha, aqui, ao que segue dentro dessa div, nós vamos aplicar aquele formato definido lá na classe CSS chamada user, que a gente identifica aqui como className igual a user. Isso aparece também nos outros componentes, acabei não chamando atenção para isso. Mas, dentro desta div, a div com a informação do componente user, o que nós temos? Nós temos na primeira linha um H3,
né? Um H3 com a informação usuário, string usuário, dois pontos, mais props.name. Usuário, dois pontos, nome do usuário. Então, se a gente lembra, a hora que eu mostrei, a gente lembra nada, vamos mostrar aqui a aplicação. Então, vejam aqui o componente usuário. Né? Então, usuário, dois pontos, nome do usuário. Usuário Alice, né? Usuário Manuel. E, logo abaixo, um botão. Né? Vamos olhar isso então lá. Então, logo abaixo, um botão, e a este botão está associado a função handleClick. Tá? Então, é exatamente aquela função que nós vimos definida aqui em cima. Tá? Então, ao botão, agora aparece todo, está associada a função handleClick. Então, vejam, quando eu apertar o botão do usuário, ele vai invocar a função handleClick, e a função handleClick ela faz o quê? Vamos ver aqui em cima. Ela invoca a função recebida via props, chamada de sendFunction, passando como argumento o nome do usuário. Muito bem. Então, esse é o espírito. E aí o que acontece? Nós vemos esse comportamento aqui. Né? Então vejam, se eu clicar aqui no botão, o nome deste usuário, que é Manuel, estou falando aqui do usuário do lado esquerdo, pá, aparece lá em cima, Manuel. Então a função handleClick é invocada passando como argumento aqui Manuel. Se eu clicar esse botão, passando como argumento Alice, e aparece lá em cima. Bom, aqui nós precisamos entender o mecanismo da história. Aqui está o pulo do gato. Né? A função que está sendo executada quando eu aperto o botão que nós acabamos de ver, aqui é esta função handleClick do componente user. Só que tem um detalhe. O que essa função faz? Na verdade, ela invoca uma função que ela veio por props. E essa função que veio por props, ela vai ser executada aqui no componente user? Não. Aqui está o segredo da coisa. Tá? Quando uma função, vejam, essa função ela veio lá do componente app. Tá? Então, quando o componente user, que é um componente neto, ele invoca a função recebida, ela não vai ser executada aqui. Essa invocação ela vai passar pelo componente filho, que transmitiu esta invocação, esta função, aliás, e vai vir até o componente pai, que é o app. E aí ele vai executar esta função enableUser, passando como parâmetro o quê? O nome do usuário que veio lá do componente user. Ok? Então, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Vamos voltar para a nossa apresentação para olhar isso diagramaticamente. Bom, então nós temos lá o nosso componente app, agregando o componente display e o componente team, e o componente team agregando o componente user. E os dois componentes user, cada um tem o seu botão, e a gente vai lá e pá, clica no botão. O que acontece quando nós clicamos no botão? Muito bem, aí está a mãozinha representando. Eu cliquei no botão do usuário Alice, por exemplo. E aí o que acontece? Sigam as setinhas azuis. Eu cliquei o botãozinho, puxa, é executado o método associado ao botão, que é o método handleClick, que aí está. O que o handleClick faz? Ele invoca a função recebida por props, sendFunction. Então, invoca sendFunction passando o nome do usuário. Bom, esta invocação é transmitida pelo componente team, então uma segunda setinha azul, até o componente app, terceira setinha azul, chegando lá em cima. Lá em cima, esta invocação faz o quê? Executa no componente app a função enableUser.
que foi a função passada até o user, o componente user chamada de sendFunction. Então, quando esta função, vejam, quando eu clico o botão lá embaixo, eu propago uma invocação até o componente app. E a função que foi enviada, que na prática é aquela função que aparece lá em cima, que é enable user do componente app, ela que é executada. Então, lá no componente neto, o clique no botão do componente neto provoca a execução de uma função lá no componente pai. Só que com um detalhe importantíssimo. E aí que está o detalhe importante. E aí, olhem aquela seta azul longa, ligando lá a função handle click até a função enable user, que faz o quê? O argumento passado é props name. Então, o que acontece? O nome de usuário que está lá definido no componente user, via invocação de uma função, ele chega do componente neto até o componente pai. Então, vejam, com isso eu consigo fazer com que uma informação, um dado, que é o nome do usuário, que está lá num componente neto, chegue até o componente pai. E foi isso que nós vimos acontecer quando nós vimos a nossa aplicação em operação. Então, observem, sim, resumindo e já fechando essa aula, que o que nós tínhamos nas aulas anteriores, em que nós tratamos a passagem de dados por props, nós tínhamos o fluxo azul que está aí neste diagrama. Esse fluxo azul mostra o quê? Olha, props são definidos, nós vimos definidos lá no componente pai e componente app, sendo passado para componentes filhos, componentes neto, como mostra ali o fluxo azul, e era isso. Dados, fluxo unidirecional. Puxa, mas como é que a gente faz para passar dados no sentido contrário? Dá para fazer isso? Passar dado não dá. Mas dá para, via props, seta azul, transmitir uma função, e aí a execução dessa função, a invocação, na verdade, dessa função, lá num componente neto, o argumento que eu coloco na invocação dessa função, que é um dado, eu consigo fazer um dado chegar do componente neto até o componente pai, que é o sentido das setas verdes. Então vejam, as setas verdes elas me mostram o quê? Elas me mostram dados sendo transmitidos no sentido contrário do fluxo de dados de props. Só que, na verdade, qual é a mágica? A mágica é passar esses dados como parâmetros, ou como argumentos, melhor dizendo, na invocação de funções recebidas via props. E esse é o pulo do gato. E com isso nós fechamos essa aula tratando props para passagem de funções. Então, nós vimos props para passagem de dados nas aulas 10 e 11, que é o correspondente à seção 4.1 do capítulo 4, e agora nas aulas 12 e 13 nós vimos a passagem de funções, aqui na aula 13 especificamente, olhando esse exemplo. Bom, eu não fico gastando muito tempo, não gosto de ficar gastando tempo digitando exemplo, prefiro trazer o exemplo pronto e mostrar, mas vejam, a ideia de quem está fazendo esse curso, aprendendo aqui, não é apenas olhar. Na descrição do vídeo tem acesso a todos os exemplos que eu uso no curso, e a ideia é entendeu? Pega o exemplo, bota para executar lá no seu computador, faça modificações, veja a coisa acontecer, entenda fazendo. Então essa é a recomendação. Bom, de qualquer forma, essa aula já que está um pouquinho mais longa do que eu gostaria, encerramos por aqui.